Olá, um grande abraço para você que nos acompanha aqui no nosso portal O Tempo pelo Facebook. Infelizmente, não deu para a nossa seleção feminina de futebol, derrotada por 2-1 para o Canadá na disputa da medalha de bronze dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O jogo foi agora há pouco, disputado lá na Arena Corinthians em São Paulo e infelizmente não deu para o Brasil disputar uma medalha em casa. Disputar a medalha sim, né? Não deu para ganhar uma medalha em casa, que seria muito interessante também em termos de resultado para impulsionar o futebol feminino aqui no Brasil. A gente está recebendo aqui no estúdio, mais uma vez, o Vitor Alberici, ele que é técnico do futebol feminino do América e hoje também uma jogadora do time feminino do América, a Rosinha, que é lateral direita e está aqui conosco. Comentaram com a gente durante o jogo pelo Twitter e agora também ao vivo aqui pelo Facebook. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem. O Brasil, então, perdeu por 2-1 para essa equipe canadense. No primeiro tempo, um gol da Rose, no volta de 25 minutos ali da etapa inicial. Logo nos primeiros minutos do segundo tempo, 2-0, o gol da Sinclair, uma ótima centroavante da equipe canadense. Aos 7 minutos ela ampliou para 2-0 e aí já depois de 30 minutos da etapa complementar, a Bia fez um gol, até um giro bonito dentro da área, uma jogada que iniciou numa cobrança de lateral e o Brasil foi derrotado por 2-1, não deu mais tempo de correr atrás desse resultado. Falando brevemente da campanha do Brasil, que teve aí 6 jogos contando com essa disputa do bronze, 3-0 contra a China na primeira fase, uma vitória, depois 5-1 contra a Suécia, que seria inclusive o algoz da semifinal, 0-0 com a África do Sul no fim da primeira fase, e aí 2 resultados por 0-0 nas quartas e nas semis contra a equipe da Austrália, o Brasil venceu nos pênaltis, e também contra a equipe da Suécia, e aí a Suécia levou a melhor nas semifinais. Falando um pouquinho desse jogo de hoje, gente, primeiramente, o que vocês acharam que pesou? Vocês acham que essa maratona que o Brasil viveu nos 2 últimos jogos tenha pesado psicologicamente, talvez fisicamente também? Como é que vocês viram essa partida de hoje? Primeiro você, Vitor. Acho que o peso dos jogos interferiu bastante, né? Fisicamente é visível, você joga 2 prorrogações, então 120 minutos em 2 jogos, com uma demanda física muito alta. Nos 2 jogos o Brasil atacando mais, então ele se entregava mais com o adversário para tentar chegar ao gol. Os 2 jogos foram 0-0, então isso dá um desgaste físico alto. Os últimos 2 jogos, às 13 horas, então é um horário que desgasta mais, um horário que você tem os processos fisiológicos aumentados. E isso tudo vai somando e aliado à perda do jogo, que pesou bastante, né? Essa frustração de não ter conseguido chegar à final, com possibilidades reais de ter chegado à final, ter disputado o ouro, isso pesou muito. Eu acho que apesar de todo o desgaste físico e fisiológico, o lado psicológico acabou pesando mais. É por aí também, Rosinha? A cabeça realmente pesou nesse momento? Com certeza, né? Acho que o Brasil veio de uma sequência muito pesada, enfrentando aí adversários bem consistentes. Então, acho que para chegar para essa disputa do bronze hoje, acho que o psicológico, para mim, foi o fator principal. Acho que deu uma pesada. Muito bem, você pode participar conosco, viu? Você que está acompanhando esse vídeo aqui pelo Facebook, pode mandar sua mensagem, participar conosco e mandando seus comentários, o que você achou da seleção, dessa campanha, se acha que foi mais positivo do que negativo, se dá para ter chegado a uma medalha, pode participar conosco comentando aqui nesse espaço destinado realmente aos comentários que está aí abaixo do seu vídeo. E falando dessa campanha especificamente, a gente começou muito bem, né? 2 goleadas, resultados até... podemos colocar como imagináveis, porque foram grandes vitórias. E depois 3 empates seguidos, além dessa derrota, né? Você acha que aquele início, com aquele peso daquelas vitórias, aquelas goleadas, deu uma empolgada geral na galera também? A gente esperou que ia ser um pouquinho mais fácil do que foi? Não, acho que não para as meninas. Sim, acho claro. que as meninas em si sabiam do tamanho da dificuldade, sabiam o tamanho do desafio, tinham completa noção da disputa que estava em jogo, né? Da seriedade que é disputar uma Olimpíada. Mas, principalmente para quem não acompanha o futebol feminino, dá uma empolgada assim, poxa, o Brasil vai chegar, vai ser campeão. Isso foi uma coisa muito boa, coisa muito positiva. Acho que chamou a galera, foi uma coisa legal. Eu não acho que isso tenha interferido no desempenho em campo em si, que gerou essa eliminação e essa não conquista de nenhuma medalha. Acho que mostrou que a seleção brasileira tinha condição de chegar, que a gente podia ter um jogo elaborado, que os meninos conseguiam chegar para a briga pela medalha e acabou gerando expectativas, os meninos foram chegando. Mas acho que esse foi o ponto que atrapalhou não conquistar nem sequer o bronze. Já temos participações por aqui também, você pode fazer o mesmo, claro, comentando conosco. O Valdir Cardoso Moreira está reclamando que teve pouco chute a gol. Inclusive você falou durante o jogo sobre isso, né, Rosinha? Sim, falei. Achei a seleção um pouco apática também, né? Acho que faltou um toque de bola ali,
chegar um pouquinho mais tocando a bola e finalização. Acho que finalização de fora da área é fundamental no futebol. E também está tocando em um outro tema que eu até ia falar daqui a pouco, mas já vamos antecipar porque ele já tocou nesse assunto. Ele fala que Marta e Formiga não têm sucessoras. A Formiga vai se aposentar, já falou sobre isso, no final do ano ela vai parar. E a gente não sabe o que vai acontecer com outras jogadoras, que já têm a idade até um pouco mais avançada do que as demais. A Marta está com 30 anos, vai fazer 31, e a Cristiane já tem 31, vai fazer 32 no ano que vem. A gente não sabe quanto a isso. Tem sucessor? Tem sucessora para essas duas ou três jogadoras no caso? Primeira, Formiga, que é o pilar principal desse meio de campo. Eu acho que são jogadoras historicamente importantíssimas no futebol feminino brasileiro. São meninas que conquistaram muito, que participaram de um processo histórico importante, que foi o início da valorização do futebol feminino, que vem acontecendo de uma maneira lenta, mas ela vem acontecendo. Então essas três são três exemplos e três pilares desse momento. Então, historicamente, não tem substituto a esse ponto nesse sentido. Mas dentro do campo, a gente tem boas atletas no Brasil, a gente tem boas atletas atuando fora do Brasil. A gente tem, por exemplo, uma Andressinha, que é uma atleta jovem, que é uma meia de armação, que é um grande potencial, que pode ser desenvolvido. Você tem a Andressa Alves, que é uma atleta que foi para o Barcelona agora, uma atleta com um grande potencial. Então a gente tem a Bia, a própria Bia, como centroavante, já mostrou nessa Olimpíada que tem qualidade, menina bastante nova, 20 e poucos anos. Então você tem esses potenciais técnicos a serem evoluídos que podem chegar no nível desse. Acho que, mas pelo contexto histórico, sim, vão ser grandes perdas e que o Brasil precisa saber lidar com essa transição, saber qual é o momento de usar, quem buscar, quem não buscar, é um processo importante. Pegando os números do jogo, né, já que também começamos a falar um pouco sobre isso, o Brasil 15-7 em finalizações, depois, 4-4 em finalizações certas apenas, né, 4 chutes no gol ao longo do jogo é pouca coisa, né, das duas equipes. E o Canadá chutou 4 vezes no gol e acertou 2. Escanteios 4-3 para a equipe canadense, em faltas 14-11 cometidas pela equipe do Canadá, em vantagem, 14-11, 2-0 em impedimentos da equipe do Canadá e a posse de bola 58-42. A gente pode dizer que essa posse de bola do Brasil foi um pouco mentirosa, entre aspas, porque a gente falava que o Brasil podia ficar um pouco mais com a bola para criar, né? Tem pouca armação, né? Sim, achei o Brasil muito chutão, entre aspas, né? Acho que poderia sim ter mantido um pouco mais a bola, ter girado um pouco mais. Acho que faltou isso. O Brasil mantinha a bola no terço inicial do campo, né, com as zagueiras, laterais, um batendo no volante. A partir desse momento, um momento mais próximo do gol, um momento mais de criação, aí acelerava demais, parecia um excesso de ansiedade, buscando a bola na ponta o tempo inteiro, acelerando para centroavante. E essa posse de bola, ela foi, entre aspas, dada pelo Canadá, que a proposta de jogo do Canadá é deixar o Brasil com a bola nesse espaço do campo, nesse momento, e a partir daí iniciar a pressão. O que o Brasil não soube fazer foi conseguir manter a sua bola nos momentos que o Canadá pressionava e chegar inteligentemente com a bola no gol do Canadá. Algumas poucas exceções, algumas boas jogadas criadas quando o Brasil conseguia fazer isso, mas no geral acabou entrando exatamente no jogo que o Canadá queria. Muitas amigas suas participando aqui, viu, Rosinha? Que a bacana. Camila Leles, a Aline Mancesini, Isabela Caxi, todo mundo mandando um abraço aqui. Que bacana. Abraço para todas aí também. Legal. A gente estava falando até anteriormente sobre esse trabalho que a CBF fez nesse ciclo olímpico, criando a seleção permanente, distribuindo as jogadoras que até que estavam, algumas sem contrato, sem time, para as equipes que disputavam o Campeonato Brasileiro, que passaram para a próxima fase, para a fase seguinte. O trabalho da CBF tem sido bem feito, realmente? É um primeiro passo interessante que foi dado nessa última temporada, nesse ciclo olímpico? Acho que é um trabalho de um começo difícil, mas extremamente importante. Dentro das dificuldades, acho que tem coisas positivas. Nos últimos 3 anos, o Brasil criou o Campeonato Brasileiro Feminino, que não havia antes. O Brasil tentou a criação da seleção permanente para contemplar as atletas que são o potencial da seleção, mas que não têm contratos internacionais. Então, ela excluiu os contratos internacionais. Então, por exemplo, as meninas que já têm a condição de se manter em alto nível, ela não interferiu. As meninas que estão no Brasil, que você não se sabe se vai ter uma condição ou não, ela manter essa condição, manter os meninos se preparando. Então, acho que a CBF está tentando trabalhar mais o futebol feminino, está tentando alcançar mais o futebol feminino. Claro que ainda é muito longe do ideal, muito longe do que, por exemplo, que se apresenta no Canadá,
que se apresenta na Suécia, que se apresenta na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, que são as equipes que nós disputamos e muitas das vezes temos essa desvantagem gigantesca, principalmente no que tange a formação de atletas. A gente não forma atleta de alto nível, a gente não tem equipes para isso, mas eu acho um trabalho feito até aqui importantíssimo e espero que prossiga, né? É um início de trabalho, que a gente não pode se contentar com isso e que isso prossiga. E para a jogadora Zozinha, como é que tem sido, como é que você tem percebido? Você que já está também atuando há bastante tempo, como é que tem sido para as atletas essa postura da CBF inicial de tentar impulsionar um pouco mais o futebol? A gente espera que continue, né? Porque é um projeto, é uma proposta muito boa, muito importante para a gente, porque a gente vem desde muito tempo atrás buscando soluções para que o futebol feminino tenha uma visibilidade muito maior. Espero que a CBF continue, né? Que a gente também tenha, não igual, né? Mas uma visibilidade aparente com a do masculino, né? No caso. A gente sabe que, principalmente aqui no país, a mentalidade do esporte está ligada a resultados, né? A popularidade, melhor dizendo, do esporte está ligada a resultados. A seleção feminina já teve melhores resultados do que agora, já foi vice-campeã da Copa do Mundo, enfim. E exatamente, medalha de prata. E dá para se confiar num crescimento, na manutenção desse crescimento, já que resultado está diretamente ligado a isso. Se não der resultado, a gente sabe que a tendência é que se corte. A gente sempre tem esse pé atrás de saber o que vai ou não acontecer dado a isso, né? Por exemplo, nós não conquistamos uma medalha. Aí sempre fica aquele negócio, e agora? Será que o investimento vai ser o mesmo? Será que a tentativa para a próxima Olimpíada mudou o planejamento, caso tenha conseguido a medalha, caso não tenha conseguido? Claro que os resultados eles ajudam a impulsionar, né? As conquistas de 2 medalhas de prata para essas meninas ao longo das últimas 5 Olimpíadas melhorou. Foi exatamente o que deu o boom inicial para que isso aconteça. Mas eu espero que não interfira tanto assim a ponto de cortar porque não teve resultado ou aumentar porque teve resultado. Acho que é um processo que o resultado só vem com o trabalho, não o contrário. Legal. E pensando também nessa dificuldade que se tem de investimento, de apoio mesmo, até de não tem jogo em TV, a gente não assiste esse tipo de coisa. Dá para se considerar esse quarto lugar de agora, que são 2 posições acima do que a gente viu em Londres, como mais positivo? É um resultado positivo realmente? Não tem nada negativo no que foi feito agora na Rio 2016? Não, acho que não tem nada negativo. Acho que a seleção mostrou um bom futebol. Infelizmente não veio, né? O que a gente esperava, que era o ouro. Mas é isso, acho que não teve nada de negativo, não. O ponto positivo foi uma disputa, uma entrega. E a gente espera que continue, né? A gente não quer que acabe, porque elas tiveram... me ajuda, professor. Elas tiveram um desempenho bom. E com esse quarto lugar, o medo que a gente tem é que nem acabe, como você falou. Só que a gente não quer isso, né? Sim. Então, a gente aqui também vai procurar trabalhar para que a visibilidade continue. Com certeza. É um dado interessante, né? Se a gente for parar para pensar em ranking, resultado, chegou em quarto, chegou em sexto antes. Se a gente for parar e fizer um ranking do quanto é investido no futebol feminino, o tamanho da liga, número de clubes e atletas profissionais, e ranquear isso no mundo pelo futebol feminino, o Brasil não fica entre os 10 primeiros. Com certeza absoluta. E nós chegamos em quarto na Olimpíada, em sexto na penúltima, na anterior tinha sido segundo, e na Copa do Mundo sempre entre as 4 primeiras, mesmo com o resultado, com o investimento em umas condições muito abaixo, nosso resultado tem sim sido muito positivo. Dentro desse trabalho que a CBF tem feito, que a gente falava, que a gente comentou até aqui agora, né? Jogadoras dessa seleção, inclusive, estiveram com vocês lá no América, né? Sim, a Rafaele e a Thaísa jogaram pelo América ano passado, vieram pelo draft no Campeonato Brasileiro. A Raquel treinou com a gente na pré-temporada desse ano, antes de ir para a China. E foi uma experiência muito bacana. Para o grupo, como é que era trabalhar com essas jogadoras? Eu creio que até a questão de qualidade tenha sido bem interessante também, né? Melhorar um pouco os treinamentos, né? Como é que foi para vocês a experiência? Nossa, foi incrível. Ter 2 exemplos dentro de campo ali com a gente. Mundialmente falando, né? Porque as duas, sem sombra de dúvidas, só teve a acrescentar para a gente. No brasileiro foi muito importante elas com a gente. Trabalho do Vadão, vou comentar um pouco sobre isso agora também. O Vadão é um técnico que anteriormente não tinha tido experiência com o futebol feminino, foi o escolhido agora para comandar a seleção nessa reta final de ciclo olímpico aí.
E o que você acha do trabalho dele? O que tem que evoluir? Você acha que essa experiência agora talvez seja um ponto inicial para que no próximo ele melhore um pouco também nessa questão de experiência mesmo? É sempre complicado falar de trabalho, porque a gente não está envolvido no dia a dia, a gente não sabe quais são os problemas que são enfrentados, o que está ou não atrapalhando, o que está acontecendo. A questão do Vadão não ter trabalhado com futebol feminino só evidencia o quão é difícil criar o futebol feminino, fomentar o futebol feminino no Brasil, já que você não tem tantos espaços assim. Então, se for procurar os treinadores que trabalham futebol feminino no Brasil, você vai ver muito poucos. Você vai ver alguns poucos exemplos em São Paulo de treinadores que já estão vindo desse processo. Então, acho que isso mostra que é nossa necessidade de investir mais. O trabalho do Vadão em si, ele conquistou espaços nas Olimpíadas, conquistou o espaço na Copa do Mundo. Acho que fica de aprendizado as coisas que nós enfrentamos aqui, né? Enfrentamos as equipes mais bem estruturadas do futebol mundial, principalmente nas organizações defensivas, né? Como que o Brasil precisa fazer para melhorar esse tipo de adversário, que joga muito fechado, mesmo com o nível técnico abaixo, que o Brasil precisa fazer ou não. Deu a ele o maior conhecimento do grupo. Acho que, por exemplo, o Brasil nos últimos jogos não fez gol. Só foi fazer nisso novamente, ficou 3, 4 jogos sem fazer gol contra adversários que marcavam muito atrás. Então, será que alguma coisa que isso pode ter feito diferente? A observação de atletas, as futuras convocações, a questão da renovação, acho que tudo isso tem que ser colocado em pauta agora e não avaliar somente o resultado, mas o processo, o que tem sido feito até agora e o que pode mudar lá no futuro. Então, acho que tem que ser encarado dessa forma. E a gente enfrentou países que certamente têm maior investimento, maior tradição que a gente Sim. no futebol feminino, né? O próprio Canadá agora. Sim. Essa experiência também pesa, né, nesse momento. Né? Pesa com certeza. E isso demonstra o quanto que a gente pede o apoio, né, para o futebol feminino. Eu comecei a trabalhar no futebol feminino ano passado e sempre me perguntei como que existe futebol feminino no Brasil, como que ele consegue os resultados que ele consegue, né, Rosinha? Já que é tão baixo. Então, mesmo com investimento baixo, com adversários muito mais bem estruturados, a gente consegue grandes resultados. Então, mostra, tipo assim, imagina se fosse o contrário. Imagina se tivesse um grande investimento. Até que ponto a gente conseguiria? Quanto tempo você está no futebol, Rosinha? Nossa, eu tô aí, eu comecei com 9, 10 anos disputando campeonatos, então já tem uma longa caminhada aí, viu? Então, certamente você já viveu toda essa época, né, de mudanças no próprio futebol feminino, né? Sim. Você percebeu essa evolução mesmo? Você acha que ainda tem muito a caminhar? Como é que está na sua visão? Não, primeiro tem muito que caminhar, né? Mas a evolução é bem nítida. Eu já paguei campeonato para jogar, já disputei campeonato pago por mim, sabe? Queria jogar, mãe, me dá o dinheiro, vou ali, vou pagar um campeonato e quero jogar. E hoje, o América proporcionar para a gente o que a gente tem hoje é muito bacana. Ainda não dá para a gente falar, nossa, eu vivo do futebol. Infelizmente não, mas é muito importante. Então é nítido sim o que vem acontecendo, a caminhada ainda, a gente espera que seja bem longa, né, e bem positiva. Falando do América também, né, aproveitar para comentar sobre o que tem sido feito pelo América nessa temporada. Vale lembrar que o América não tinha um time de futebol feminino, né? A criação é recente, passa inclusive por vocês que estão lá desde o início dessa reestruturação, dessa entrada do futebol feminino no América. O que vocês têm percebido de apoio lá dentro? Dá para pensar num projeto a longo prazo, realmente, como a diretoria tinha falado lá no início? O futebol feminino no América veio para ficar? Acho que foi um processo que ele foi se construindo ao longo do tempo. Quando a Bárbara, que é a nossa diretora, iniciou o projeto, vindo do Santa Cruz, antigo, se tornar o América, passou por várias mudanças. A princípio, a gente só representava a imagem do América, então tinha esse apoio, não era tão direto. Com o tempo, a diretoria do América foi apoiando mais. Esse ano conquistamos a profissionalização do futebol feminino do América. A gente espera que a gente tem uma certa ideia de que vai continuar assim para o próximo ano. A gente está tentando agora a criação da equipe sub-20 para o América, então tentando trabalhar essas meninas desde um processo mais de formação para chegar no alto nível. Então a gente sente que o América tem tentado apoiar, tem tentado ajudar, tem buscado esse apoio para o futebol feminino e a gente espera que isso continue. Acho que no futebol feminino no Brasil tudo é muito incerto ainda, mas é um passo importantíssimo que foi dado pelo América. E pensando em estrutura, né, Rosinha, o América tem muito a oferecer para vocês, né? Com certeza, sem dúvidas.
Só de ter tido essa iniciativa, né, de montar o feminino, isso mostra que eles querem nos apoiar. Então é importante, é bacana. A gente tem aí mais 4 anos para pensar em ciclo olímpico, no meio do caminho tem uma Copa do Mundo. O que a gente dá para pensar dessa seleção? O que dá para prever? Com essas incertezas, a gente não vai ter a Formiga, é possível que outras jogadoras também não joguem mais, mas dá para ter uma perspectiva positiva desse próximo ciclo olímpico para a seleção? No final de um ciclo, início de outro, sempre é muito difícil de você cravar alguma coisa, de você dizer alguma coisa. Mas pela qualidade técnica das meninas que nós temos, de idade baixa ainda, né? Algumas já participaram dessa Olimpíada, outros ficaram de fora, que tem um potencial de crescimento alto. Acho que dá para esperar o Brasil com um ciclo bom. Exemplo do que foi no passado, desde o início da Formiga, início da Marta, elas ajudando a impulsionar isso, elas ajudam a surgir mais atletas. Então isso fez a seleção de hoje ser mais forte da seleção que começou em Atlanta 96. Então a gente espera que esse processo continue e acredito sim que se a gente pegar daqui a 5 Olimpíadas, nós temos um futebol feminino mais forte do que temos hoje, graças a esse trabalho que é feito ao longo do tempo. Eu acho que o apoio já vai estar um pouco mais avançado também pra gente. Acho que até a questão da Olimpíada ter sido no Brasil também, as pessoas lotarem estádios para verem a seleção feminina, acho que é um passo importante, né? Sim, passo importantíssimo. Se pegar o recorde de público do Mineirão no ano, é um jogo de futebol feminino. Sim. Mais de 50 mil pessoas aquele jogo contra a Austrália, que foi as quartas de final, vencemos nos pênaltis. Tem participação por aqui do Lúcio Otomar. Ele está comentando aqui que as jogadoras ganharam experiência, mostraram que quem sua a camisa pelo país merece reconhecimento e respeito. Está mandando os parabéns para as meninas. Independente de medalhas, vocês representaram a nossa seleção. Temos motivo para nos orgulhar mesmo, né? Com certeza, com certeza. Acho que o esporte no Brasil, ele tem um investimento muito aquém do que deveria e ele conquista muita coisa. Exemplo do que foi o nosso atleta da marcha olímpica, que comentou que a Olimpíada não são os 3 primeiros lugares, que tudo aquilo representa e todo o processo que nós passamos até chegar lá, temos sim que se orgulhar por ter conquistado o que a gente tem feito. Legal, o pessoal está continuando participando por aqui, o fã-clube da Rosinha está aqui, que coisa, hein? Mandando um abraço aqui, o Gilmar Faria também. É parente também? Conhece? Amigo? Gilmar Faria... Nossa, você tá me complicando, agora eu não tô me lembrando não, mas eu mando um abraço pra ele. Pôs a fogueira agora. Mas tá mandando um abraço aqui, rapaz, mandando os parabéns. Obrigada. Pessoal, obrigado por terem participado conosco, foi um prazer contar com vocês durante as Olimpíadas, principalmente você, né, Vitor, que tá aqui praticamente contratado pelo Jornal Tempo. Tempo. O pessoal brincou, já vou passar no RH aqui. Já passa no RH lá, rapaz, foram 3 jogos com a gente aqui, obrigado por terem participado conosco, Rosinha também. E quero que vocês mandem uma mensagem para quem gosta de futebol feminino, para que continuem assistindo, né? Para que realmente continuem apoiando o futebol feminino e que a gente possa, quem sabe daqui a 4 anos, estarmos aqui de novo para falar e aí com boas notícias, quem sabe um pódio, né? Sua vez de falar primeiro, né? Então, o recado é o seguinte, acho que quando se tem um sonho, eu acho que você tem que ir em busca, sim. Eu sou prova viva disso, que sempre busquei, sempre lutei, batalhei. E hoje poder fazer parte da equipe feminina do América de Futebol é muito bacana. Então, quem tem um sonho, seja ele no futebol ou qualquer outro esporte, ou na vida mesmo, busque, vá atrás, corra, porque se tem sonho, tem que ir atrás, acho que é isso. Eu diria que quem gosta do futebol feminino, quem preza por esse apoio do futebol feminino, esse é um momento excelente para a gente continuar nessa pegada. Acho que é a janela maior que o futebol feminino já teve na história do Brasil. Acho que é um momento histórico importantíssimo que todos vocês, só vocês vão conseguir mudar isso, né? Não adianta a gente trabalhar, né, Rosinha? A gente fazer de tudo. Se o público não comprar isso, as pessoas não chamarem, se todo mundo que gosta de futebol, imagina se sua equipe, seu clube do coração tivesse uma equipe feminina, imagina se você pudesse assistir jogos do Campeonato Brasileiro feminino antes dos jogos do masculino, por exemplo, imagina se você tem muitas torcedoras mulheres, né? Você vai no estádio de futebol hoje, quase metade, alguns momentos até mais da metade, são mulheres. Então imagina você ter um design de uniforme específico para o público feminino, como que seria interessante isso. E vamos prestigiar. Então se essa é a ideia, vamos continuar apoiando, vamos continuar lutando. Nós temos o Campeonato Mineiro feminino, a gente tem o Brasileiro feminino, nós temos a Libertadores feminino. Então quem gosta da modalidade, quem quer saber das meninas, quer conhecer mais jogadores, quer ver de onde surgiu a Marta, né? A Marta jogou em Belo Horizonte. Exatamente. Então, pode surgir uma outra Marta aqui, a gente pode
comentar isso. Então vamos acompanhar um pouquinho mais do futebol feminino. E eu convido para assistir os Jogos da América, a gente joga sempre no Baleião. A partir de setembro já começa o Mineiro. Então tem a nossa página no Facebook, América Feminino. Então quer saber um pouquinho mais da gente, procura lá e vamos acompanhar o futebol feminino. Legal, legal. Obrigado ao Vitor, obrigado também à Rosinha, eles participaram conosco, comentando, infelizmente, a derrota do Brasil, né? 2-1 para a equipe do Canadá, mas fica um aspecto positivo que foi realmente uma grande colocação do Brasil, uma grande campanha, com casa cheia em vários ou quase todos os jogos, então é muito interessante. E só para fechar, uma última participação que acabou de chegar aqui do Luiz Carlos, ele fala que é triste verem as meninas ficarem na 4ª colocação, quando tinham possibilidade de ganhar até o ouro, segundo na visão dele, mas ele fica feliz pela visibilidade que teve o futebol feminino e pela qualidade que foi apresentada, a evolução foi nítida. Concordo com isso também e esperamos continuar dando esse espaço, né? Aqui no Tempo nós temos 3 jogos da seleção, comentando pelo Twitter e também no vídeo de pós-jogo, então foi muito legal falar de futebol feminino aqui, porque as meninas merecem demais e sofrem muito, enquanto muita marmanjada ganhando 200 conto por mês aí, né? É diferente, é outro diferente, nível. né? Nossa, demais. Esperamos que um dia o futebol feminino possa atingir esse patamar também. E obrigado a você que nos acompanhou aqui no Portal Tempo e sorte, clara evolução do futebol feminino nos próximos anos. Grande abraço.